Então, muito boa tarde a todos para esta segunda parte desta conferência da AMT alusiva ao conceito de pobreza da mobilidade. Quero cumprimentar todos os que estão aqui, especialmente também os senhores autarcas, já referi o Conselho de Administração da AMT, gestores de infraestruturas, operadores, colegas da casa, jornalistas e também há ali uma turma de jovens estudantes dos cursos de transporte. Sejam bem-vindos. É assim mesmo, nós precisamos que eles ouçam estes conceitos e que entrem também para fazer connosco, em conjunto, este caminho de futuro, porque a mobilidade precisa deste sangue novo. Um agradecimento também muito especial à Ordem dos Engenheiros por nos ter proporcionado aqui este encontro, neste auditório. E é precisamente por esta casa que eu começo. Há pouco fui ali acima ao átrio que há aqui no resto do chão e tinham de dizer na parede, naquela fase cronológica que dizia a história faz a história, lia-se nessa inscrição. E de facto o direito da mobilidade e aquilo que nós aqui temos hoje como a mobilidade e dos transportes questiona-nos se sempre tivemos este direito ou como é que chegámos até aqui. Ao longo da história houve algumas restrições, mas nós nunca estivemos apenas e só vinculados ao sítio onde nascemos e onde vivemos ou trabalhamos. E que razões longínquas da história tínhamos então para circular na altura? Ao tempo tínhamos exatamente o panorama do país e o mapa ao contrário daquilo que nós vimos hoje da parte da manhã, porque tínhamos 80% dos portugueses a viver nos campos e 20% apenas a viver na cidade, sendo que agora este rácio está invertido e já nem é campo e cidade, é litoral e interior. Estes 80% que viviam nos campos, sobretudo, geravam trânsitos regulares, por exemplo, no tempo das ceifas, que se deslocavam sobretudo de norte para sul, ou no acesso a atividades económicas, práticas religiosas, romarias, feiras e mercados. E que meios é que usávamos para nos deslocarmos nestas alturas? Pequenos apontamentos de história, desta tal história que faz a história. Em 1867 havia um registro de 9.272 alugadores de carros de tração animal. Em 1912 estavam registados 15.000 e em 1955 havia registados em Portugal 232.000 burros para fazer precisamente estes serviços. Um parênteses para os dias de hoje, o que é que nós temos hoje? Em 2024 estavam matriculados em Portugal mais 249.269 novos veículos, o que representou 5,6% de aumento face ao ano anterior, o que nos leva a crer que temos em 2025, à data de hoje, 7,5 milhões de veículos. E que tempos de viagem eram esses desses tempos idos da história? Em 1910, a viagem entre Lisboa e Porto demorava 7 dias, em estradas de terra batida, macadamizadas, muitas delas. Já em 1820, Fontes Pereira de Mel dizia: só me pedem estradas e fontanários. E, portanto, eu acho que este panorama do que é que era exigido ou do que é que era pedido relativamente à mobilidade em Portugal ainda mantém muita atualidade relativamente àquilo que são os pedidos das nossas regiões. Em 1856, inaugurámos a primeira ligação do caminho de ferro Lisboa-Carregado. E uma preciosidade, em 1842 a revista Lisbonense tinha a seguinte inscrição: as estradas são essenciais para fazer a fusão das populações, para criar identidade nacional e não federações locais. Sempre foi esta a importância das nossas infraestruturas. Na década de 20 deu-se a expansão do automóvel e do transporte motorizado e havia a crença que a circulação era fator de riqueza e civilização. A mobilidade física estava assim intrinsecamente ligada àquilo que era a mobilidade social, quase questões de cidadania plena para se ter acesso à vida. Um salto para a história aos dias de hoje. Em que ponto é que estamos? Como disse, 20% está no interior, 80% está no litoral e estamos prestes a assistir àquilo que vai ser a vida daqueles jovens estudantes que eu falei. Uma disrupção total daquilo que nós tivemos até hoje. As fontes de energia são outras, já não são apenas os combustíveis fósseis e estima-se que este panorama também vai mudar completamente, sejam eles elétricos, a hidrogênio ou qualquer outra forma de energia que ainda não sabemos. Os veículos autónomos que se conduzem a si próprios também já são uma realidade, não permanente hoje nas nossas estradas, mas já são uma realidade, não é uma questão de saber se, é uma questão de saber quando é que eles vêm. E temos novos modelos associados à mobilidade, a mobilidade como um serviço. Desde logo, aquilo que vimos hoje de manhã, o transporte a pedido, são soluções concretas a pedido
de um sistema que gera mobilidade e que dá respostas às circulações e ao transporte. Todas as diretivas, recomendações, objetivos, desde o milénio até à mobilidade sustentável e à sustentabilidade, se baseiam nas mesmas premissas relativamente a isto, que é assegurar uma justa transição pós-Acordo de Paris, em 3 pilares. A mobilidade individual, os veículos de zero emissões, que é exatamente para este panorama que crescemos, e muitas das soluções ao transporte individual já estão neste pilar adotadas, e na mobilidade coletiva, medidas coletivas. O transporte público com extensão da oferta, novos serviços, tarifação social também, eventualmente vouchers, tudo aquilo que possa dar mais resposta ao transporte público. E depois também na infraestrutura, mobility hubs de pequena escala, que facilitem intermodalidades, do transporte público a toda a outra mobilidade que já é partilhada, que já não é apenas e só do alugador de burrito. É smart, inteligente, é ciclável, é walking, é tudo aquilo que independa sobre a vida urbana e a vida das pessoas no país. Chegámos então aqui a este painel em que desvendamos um bocadinho daquilo que é o conceito de pobreza da mobilidade, ou pelo menos combater aquilo que é a pobreza da mobilidade. Muito mais do que uma simples pobreza de transportes. Tem novas dimensões, já faladas aqui no papel da manhã, a da vida das pessoas, das senhoras que se juntavam, que nunca iam tomar chá juntas e que neste momento já conseguem fazer uma vida sociável diferente daquela que tinham até aqui. Significa, por exemplo, a dificuldade ou impossibilidade de indivíduos ou dos seus agregados de fazer face aos custos de transporte público ou privado para se deslocarem. Até mesmo a escassez ou limitação no acesso para provir as suas necessidades. Acesso a serviços de saúde, educação, acesso a atividades socioeconómicas e considerando também aquilo que são as suas geografias, o contexto regional e nacional. E muitos destes fatores que se interligam exigem e obrigam a densificação e novas derivadas ao panorama que nós temos até aqui. Em muitos casos, as questões da mobilidade são agravadas, as desigualdades, e há uma limitação à inclusão social de grupos mais vulneráveis, numa relação direta com outros indicadores, como a pobreza da habitação, o desemprego, a mobilidade reduzida e muitos outros. Por isso não pode ser uma medida de uso de indicador único, é ou não é. Não é tão simples quanto isto. Os investimentos realizados ao longo das últimas décadas em infraestruturas tiveram impactos positivos, económicos, e promoveram segurança, convergência nacional e regional. Mas subsistem desigualdades. Continuamos a ser um dos países mais desigualdados da Europa, nomeadamente na mobilidade. E isto tem que ser encarado de frente. Estão identificadas muitas tendências de análise, precisamente porque não se limita apenas a uma questão de transportes clássica. Não é exclusivo de territórios rurais, também já aqui foi dito de manhã, mas é agravada nessas regiões. Regiões sem acesso a soluções alternativas, com especificidades geográficas, como as ilhas, por exemplo, como as regiões ultraperiféricas, zonas mais remotas, periferias urbanas e zonas menos acessíveis e zonas de baixa densidade. É agravada em famílias mais vulneráveis, famílias, por exemplo, monoparentais, uma mãe solteira, um pai solteiro, e famílias, por exemplo, onde mais de 6% do seu rendimento mensal seja gasto em soluções de mobilidade. Microempresas, neste novo panorama da transição, trajetos para distâncias ao trabalho superiores, de acesso a distâncias ao trabalho superiores a 30 minutos, questões como, já aqui disse, o desemprego, o acesso à saúde e a acessibilidade, a incapacidade de meios ou mesmo serem inadequado para pessoas, por exemplo, com deficiência. Curiosamente, nos relatórios que temos lido da Comissão Europeia, houve um fator que veio agravar muito mais o uso do transporte individual e que carece também de densificação, que foi o Covid. Alterou também bastante e teve bastantes impactos na mobilidade. E, portanto, as abordagens tradicionais a estas questões não podem cingir-se a questões apenas de orçamento nos transportes e nos circuitos habituais. A AMT assume assim um papel central na mobilidade e o caso de estudo que temos aqui trazido hoje é mais um passo nessa direção. É olhar para regiões onde as questões se colocam com mais premência e tentar construir soluções e soluções diferentes. Isto é o trabalho de uma equipa da AMT, o Hugo e a Susana já vão fazer questão de o apresentar, mas teve também a Alexandra a trabalhar nisto, o Filipe Beja e a coordenação do Frederico Francisco.
Caminhamos na AMT no conceito de pobreza da mobilidade, mais passos, certamente, e mais estudos haveremos de fazer nesta direção, na tentativa de arranjar aquilo que ainda hoje é impossível, um indicador composto que integra estas dimensões todas à escala nacional, regional e de uma forma comparável. E, portanto, a todos desejo um bom painel da tarde e muito obrigada.